Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, do verso 24 ao 30. Os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, palavra que nos exorta, nos edifica, nos fortalece para seguirmos adiante na nossa caminhada contigo, no meio de um mundo tenebroso, de um mundo mau. Ó Deus, precisamos dela para perseverar, seguirmos adiante. Ó Deus, que essa palavra venha aos nossos corações, que o Senhor encontre terrenos férteis, que encontre ouvidos abertos, meu Deus. Por isso eu peço que o Espírito Santo haja entre nós, rompendo barreiras da distração, as barreiras do cansaço, as barreiras, meu Deus, de entendimento, que o Senhor possa abrir, meu Deus, os nossos olhos espirituais para recebermos a Tua semente, que deve dar fruto entre nós, e que esse fruto permaneça, como diz a Tua palavra. Para isso, meu Deus, rogamos ao Espírito Santo, e que esse mesmo Espírito me use com graça, com unção, com poder, para que essa palavra seja ministrada a todos nós. Assim, Pai, nós oramos agradecendo ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, uma das características principais do cristão deve ser a perseverança. Eu não sei se você tem notado isso na sociedade, mas a gente tem, né? Alguns de nós somos observadores do comportamento humano, né? Nós, no nosso dia a dia, a gente precisa observar o ser humano, nós somos muito diferentes. Nós temos um padrão que Deus quer para nós, como seres humanos, como cristãos. E nós temos observado que essa característica tem faltado nas pessoas, perseverança. As pessoas têm desistido com muita facilidade, desistido de muitas coisas, desistido da saúde, não é? As pessoas não lutam quando descobrem que tem algum problema. Muitos desistem do casamento, muitos desistem dos filhos, muitos desistem da sua carreira, das finanças. Há muita gente aí sem perseverança, desistindo, enquanto para nós, queridos, a característica é de ser perseverante, de ser obstinado, né? De ser consistente, insistente. Queria que você abrisse lá no Evangelho segundo Lucas agora, no capítulo 21, vamos ler do verso 10 ao 19, o que as palavras de Jesus falaram naquele momento. Diz assim: então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos há considerar para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder,
Porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem, e sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, matarão alguns dentre vós, de todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, e na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Veja as palavras de Jesus a respeito do princípio das dores, coisa que estamos vivendo, contexto atual para nós. Nós começamos aqui lendo no versículo coisas que temos vivido já. Nação contra nação, temos visto guerra, né? Terremotos, epidemias, fome, violência, temos visto tudo isso já acontecendo e temos visto também a perseguição a cristãos, temos visto tudo isso que tem acontecido, né? Parentes se voltando, filhos contra pais, tudo isso por causa do nome de Jesus. Mas ele diz aqui que na nossa perseverança ganharemos a nossa alma. Eu não persevero para que a minha alma seja ganha, mas eu persevero porque a minha alma é ganha. Cristo já me comprou, eu já me entreguei, ele cobriu a multidão dos meus pecados, o escrito de dívida que havia contra nós, ele resgatou. Então, por isso, eu devo perseverar. É exatamente por isso, talvez, que muitos não perseveram, porque não têm o conhecimento da palavra, das promessas de Deus. Então, como eu disse, todo esse contexto, para uma pessoa normal, faz com que ela desista, não persevere, não continue, não é? A perseverança é aquela pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade. Falamos sobre isso aqui na escola bíblica, lealdade, fidelidade, né? A fé, a piedade, o exercício da nossa fé, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Isso é perseverança. E nós vemos aqui o contexto em que Jesus disse para nós, tudo isso acontecendo, mas nós precisamos perseverar. Essa é a orientação, esse é o mandamento do Senhor para nós. É aquele que mantém a sua integridade. No original, a palavra dóquimos era usado para moedas e dinheiro. Os irmãos sabem que naquela época não havia o papel moeda, o dinheiro era em moedas. Derretia-se o metal, né? Era colocado num molde, cunhado com alguma marca, e aquilo tinha um peso. A moeda original tinha um peso. Mas o que as pessoas faziam? Pegavam aquela moeda e faziam cortes nela. Então a moeda original, ela era lapidada por causa do peso e arrancavam pequenos cortes dela. Por isso que as pessoas olhavam, não é, a moeda para ver se tinha algum corte. A maleabilidade dela, né, a dureza dela era testada também. Então, essa palavra está voltada muito para a integridade de uma pessoa que não permite que seja cortada, lapidada, né? Não no sentido de ficar melhor, mas seria delapidar, né? Tirar, depredar um pedaço. E muitos dos que se dizem cristãos ao longo da sua caminhada, no final não são a moeda no sentido dóquimos, a moeda que é aprovada, mas é aquela moeda que, não é, como o pastor Paulo entende, se você tem dúvida de moeda, pergunta ao pastor Paulo, sabe tudo de moeda. Aquela moeda que já é bem mastigada, cortada, não é? Aquela moeda que você olha assim, a gente pega algumas notas, moeda a gente nem olha, eu pelo menos não olho, se tiver moeda falsa na minha mão, eu não sei porque eu não olho, mas a nota a gente olha, né? Algumas vêm rabiscadas, rasgadas, e essas a gente não aprova, né? A gente pede lá ao caixa, você não tem outra, não? Essa aqui está toda estraçalhada, me dá uma outra aí. A gente faz o mesmo sentido da palavra. A gente reprova ali naquele momento. Então esse é o sentido da palavra perseverança.
é alguém que é aprovado, que mantém a sua integridade até o fim. Então, irmãos, nós precisamos aprender, porque nós, na nossa caminhada, podemos estar permitindo que essas coisas aconteçam conosco. Será que no momento em que Jesus voltar, achará em nós pessoas fiéis, íntegras? Como seria bom se todos nós, ouvíssemos do nosso Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas muitos vão aparecer diante dele e ele vai reprovar. E ele vai dizer: não houve integridade, você não perseverou, você não ganhou a sua alma. E olhando para o contexto humano, muitos de nós têm alguns exemplos de perseverança, até de pessoas que não são cristãs. Eu, por exemplo, tenho um exemplo, por exemplo, tem um exemplo, é ótimo, né? Mas, por exemplo, eu tenho um personagem, que é o padrão para mim de perseverança, Abraham Lincoln. Não sei se você já ouviu a história dele, mas Lincoln tem uma história de perseverança. Alguém que começou muito humilde, com muita dificuldade, perdeu a mãe muito cedo, tinha um relacionamento com o pai muito ruim, alguém que não havia se alfabetizado até muito tarde, depois fez faculdade com muita dificuldade e acabou se tornando num símbolo americano de justiça, de liberdade, alguém que lutou pela causa dos escravos, foi fundamental no momento da guerra que dividia os Estados Unidos. Então foi alguém que perseverou, apesar de todas as dificuldades contra ele. Muitos, se tivessem no lugar dele, já estariam entregues, estariam aí, largados, dormindo na rua, reclamando da vida, entregues a vícios, a bebida ou a coisas de outro tipo. E pasme, Abraham Lincoln é um dos poucos presidentes americanos que não era declaradamente cristão. Fala-se muito a respeito da religiosidade dele, porque ele era muito cético em relação a isso. Então ele não era alguém cristão, mas era uma pessoa perseverante. E você talvez aí tenha algum padrão de perseverança, alguém que talvez até não seja cristão. Porque ruim, irmãos, e vergonhoso é iniciar algo e não ir até o fim. Ele foi uma das pessoas que teve um propósito e foi até o fim. Por causa do seu propósito, ele foi assassinado. Jesus também tinha um propósito e foi até o fim. E também foi assassinado, podemos dizer. Morto na cruz, entregue pelo seu povo, morto pela mão dos romanos. E ele mesmo diz lá em Lucas que é vergonhoso alguém iniciar alguma coisa sem saber se vai conseguir terminar. Sentar e fazer o cálculo, Depois você acompanha lá no capítulo 14, que ele diz que ruim e vergonhoso é você começar algo e não perseverar, não ir até o fim, abandonar no meio do caminho. Então isso é algo para nós hoje, nesse contexto de falta de perseverança. Talvez você esteja aqui hoje com um fio apenas de cabelo de perseverança. Talvez você esteja a ponto de abandonar alguma coisa, porque você já não aguenta mais, porque você até acha que já perseverou. Pastor Maurício já disse algumas vezes, eu gosto da analogia, a gente nunca diz que persevera para comer uma picanha, Eu gosto de picanha, mas gosto mais de chocolate. Então eu diria que eu não persevero para comer uma caixa de bombom. Aquilo para mim é algo natural, tranquilo. Mas a perseverança, como eu disse, o significado é a pessoa que não se desvia do seu propósito e lealdade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Então não tem perseverança numa coisa boa, não tem perseverança numa coisa prazerosa. A perseverança está ligada à dificuldade. E a dificuldade é uma prática, é uma constante na vida do cristão. Sabia disso? Faz parte da nossa vida a dificuldade. Quem te disse que isso era mentira,
não te ensinou o verdadeiro evangelho. E quando a gente olha para esse episódio da mulher Ciro-Fenícia, nós vemos um exemplo de perseverança, porque ela foi procurar Jesus. Veja que coisa importante. Eu creio que todos nós aqui estamos no mesmo propósito que ela, amém? Estamos procurando Jesus. Vocês não vieram aqui procurar um dos pastores, não é? Ou o almoço. Vocês vieram procurar Jesus. Algo que ele fale ao seu coração para a sua vida. Ela então foi procurá-lo. Ela estava em dificuldade. Não tem como vencer sem procurá-lo, irmãos. Na dificuldade que todos nós vamos passar, com ele passamos com essa certeza, com essa confiança, com paz no coração. Então a atitude dela foi procurá-lo, mesmo sabendo que ela não era israelita, ela não era do povo de Israel. Como está aqui em Marcos 7, do versículo 24 e 25 que nós lemos, diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Diz aqui no 26 que ela era grega, de origem ciro-fenícia. Ela não era de origem, ela não era descendente de Abraão, como os judeus, principalmente os fariseus e escribas, gostavam de se orgulhar. Eu sou filho de Abraão. Ela não era, mas ela foi procurar Jesus, mesmo que sabendo que havia algo contra ela. Mas ela, mesmo assim, venceu uma dificuldade, foi procurar Jesus. E esse versículo me chama a atenção, porque você viu no versículo 1 que Jesus fez o quê? Ele estava, lá na Galileia, e ele sai daqui, levanta-se e vai para as terras de Tiro e Sidom. Se você olhar no mapa, naquela época, você vai ver que Tiro e Sidom é ainda no litoral, mas bem mais para cima. Não fazia parte das terras do povo de Israel, era bem para cima, bem distante. Jesus estava fazendo isso porque ele queria tranquilidade. Ele queria entrar num lugar, ele não queria ser incomodado, diz aqui que ele queria que ninguém soubesse. E eu te pergunto, irmãos, só para a gente seguir adiante, ele conseguiria isso hoje? Jesus conseguiria ter essa paz? Porque diz aqui que ele não pôde ocultar-se. Olha, do que nós temos visto ultimamente, eu acho que Jesus teria um tempo de sossego. Eu acho que Jesus até estranharia. Assim, caramba, não vem ninguém procurar. Ninguém bateu na minha porta, não. Será que ninguém quer falar comigo? Será que ninguém tem algum dilema, alguma dificuldade? Eu acho que hoje, é impressão minha, tá? Eu acho que Jesus teria tempo para ficar a sós, para meditar, orar, mas ele ia estranhar. Ele ia dizer assim, poxa, não me procuram, eu já fui mais popular, já fui mais requisitado. Eu acredito que isso também é algo para nós pensarmos, porque essa mulher, ela não desistiu, ele não pôde se ocultar, porque essa mulher foi atrás dele. Ô, mulher chata, veio me procurar aqui, eu queria um tempo em paz. Ela não desistiu, mesmo sabendo que ela não era israelita, e mesmo sabendo que haveria ou poderia haver um não. Não é? Como diz aqui o verso 27, Jesus responde a ela, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Primeiro ele está dizendo que ela não é filha, porque filhos era a designação, era como se dizia a respeito dos israelitas. Eles eram considerados os filhos, ou chamados os filhos. E segundo, que ainda chama ela de cachorrinho. Vocês são, os animais de estimação. Vocês não são filhos. Então ela leva um não,
leva até uma raquetada de Jesus, né? Leva um baque, mas ela, mesmo assim, não desiste. Mesmo assim, ela persevera, porque ela sabe do problema que ela tem e ela sabe de quem está diante dela. Então ela persevera, mesmo com um aparente não. Ela continua e insiste e diz ao Senhor Jesus, né? Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Isso de fato acontece quando a gente senta à mesa a comer. Quem tem animal de estimação em casa sabe que isso acontece. Eles andam ali ao nosso redor, ver se cai alguma coisa, alguma sobra, porque eles querem aproveitar, e ela se humilha, ela se põe nessa posição e fala assim: realmente, eu não sou dos filhos de Israel, eu posso até ser um cachorrinho, mas eu quero ainda que sejam as migalhas. Isso já é suficiente. A migalha que cai do Senhor, para mim, já é poderosa o suficiente para resolver o meu problema. Essa é a percepção dessa mulher. Ela é um exemplo de perseverança. Esse episódio é um exemplo também de que a graça, mediante a fé, é a fonte das bênçãos e da nossa salvação. Esse sempre foi o padrão de Deus. O verso 29, Jesus diz: então lhe disse, por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Jesus viu naquela mulher o reconhecimento de que ele é o Senhor. Então, é o exemplo de que a graça é o favor não merecido. Ele diz a ela antes: você não merece porque você não é dos filhos de Israel. Mas ele vê que ela tem fé. Ele vê que ela tem perseverança. Então ele age com graça e dá a ela a bênção. E assim ele fez conosco. Nós, mediante a fé, através da graça de Deus, fomos salvos. Então esse é um exemplo para nós. E aí, irmãos, nós, o que faríamos? Eu e você, se estivéssemos nessa situação, como eu disse, muita gente hoje não persevera, desiste fácil, não vai até o fim, não é? Às vezes as pessoas começam faculdade, aí vem a dificuldade, não é? Muitos deixam para estudar quando já tem que trabalhar, aí vem o cansaço, falta de tempo. Quem trabalha ainda tem família, filhos, piorou, não é? Deixa para ter menos tempo ainda, você tem que se dividir, sobra menos tempo para estudar, mas as pessoas não perseveram, muitos não perseveram, trancam faculdade, largam para o lado, largam de mão, e outras áreas da vida, vem a dificuldade e a gente não persevera. No âmbito cristão, muitos vêm, fazem parte da nossa família, vão para o batistério, se rendem ao Senhor Jesus, começam a frequentar, vêm as dificuldades, como diz a parábola do semeador, né? As dificuldades sufocaram a semente e aí a pessoa abandona, não persevera. Será que nós desistiríamos, irmãos? Será que nós, quando ouvíssemos, né, Jesus dizendo que nós não somos filhos e somos cachorrinhos, será que nós desistiríamos? Deixa para lá mesmo, deixa ela ficar endemoniada, tem jeito não, morrer mesmo, vou largar de mão, não aguento mais, vou desistir. Irmãos, esse não é o padrão de Deus, esse não é o padrão de Cristo para nós. E aí quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê vários exemplos de perseverança. Então eu queria ver contigo nessa manhã apenas 3 exemplos, 3 apenas, de homens e mulheres que perseveraram, para que nós olhemos para o padrão, a conduta, e que a gente pense se estamos também nesse caminho, se estamos já perdendo a vontade de lutar, se estamos já a ponto de abandonar. O primeiro exemplo que me vem à cabeça é Noé, um homem que foi chamado por Deus para construir uma arca gigantesca.
Queridos, essa empreitada, só ela, por si só, para hoje, para qualquer um de nós, já seria de um gigantismo tremendo. Hoje nós temos muitos recursos que naquela época não havia, temos máquinas, né? Temos guindaste, temos materiais novos, temos engenharia, temos um monte de possibilidades, um monte de áreas de conhecimento, gestão de materiais, né? Logística, tudo isso ao nosso favor. Para nós já seria um desafio tremendo, mesmo com tudo isso. E o que Noé tinha? Nada disso. Noé não tinha estoque, não tinha nenhuma empresa para ele ligar e fazer um pedido, não tinha um banco para ele pedir um financiamento, não tinha, né, uma empresa de RH para contratar pessoas qualificadas para trabalharem com ele. Ninguém. Estima-se, né, fala-se que ele teria levado 100 anos construindo a arca. O que você acha disso? Fácil? Uma empreitada tranquila? Tudo na mão. Tudo, cortando árvore, ele e seus filhos. Queria que você abrisse lá em Gênesis, capítulo 6, verso 22. Gênesis 6, 22. Veja só o que diz a palavra de Deus. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Noé, apesar de tudo isso que eu falei, ele fez consoante tudo. Se você olhar antes, Deus está dando, né, o que ele quer. Quais são os requisitos, o material, as medidas, o jeito, tudo quanto ele queria e pediu a Noé. Diz aqui no verso 22 que ele fez tudo conforme Deus lhe ordenara. E aí, irmãos, quando a gente fala de perseverança, primeiro, Deus, pede a você algo de uma coisa que dizem que ia acontecer e que nunca foi visto. Vai vir um dilúvio? O que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Vai construir uma arca desse tamanho? Sozinho? Eu, irmãos, se fosse Noé, na primeira árvore que eu tivesse que cortar, se eu conseguisse chegar até o fim, eu largava o serrote e falava assim, isso daí não dá para mim não. Senhor, vamos conversar, vamos mudar o projeto, vamos mexer aqui em alguma coisa, vamos levar só a minha família, eu faço um barquinho e deixa os bichos aí, ensina eles a nadar, porque eu não vou conseguir. Na primeira eu já desisto, já não aguento mais. Muitos de nós, irmãos, desistiríamos. E ele tinha somente os seus filhos, porque quem, né, de sã consciência iria ajudar Noé? Muito pelo contrário, devem ter falado assim, olha lá o doido, está construindo um troço lá que diz que vai cair um tal de dilúvio. Só ele e os filhos dele mesmo para ajudarem. Porque ninguém vai meter a mão nisso daí. Perda de tempo, não vai dar certo, não vai dar em nada. Mas somente os filhos devem tê-lo ajudado ao longo da empreitada. Então, um século de trabalho, se lascando, né, de força e esforço. É claro que Deus abençoou, com certeza, mas Noé teve que meter a mão. E ele, como nós lemos aqui em 6:22, ele fez consoante tudo o que o Senhor havia ordenado. Mesmo com toda a dificuldade, mesmo com falta de transporte, de material, de equipamento, de tudo, de pessoal, ele foi até o fim. Mesmo sem saber exatamente como seria o dilúvio, acredito que no momento ele se espantou, ele deve ter visto assim, nossa, eu não imaginava que ia ser assim. Mesmo sem essa noção, ele perseverou, porque ele sabia o que cabia a ele, a responsabilidade dele de salvar a sua família. Gênesis capítulo 7, voltando lá, próximo de onde nós lemos, um pouquinho à frente, no capítulo 7, no verso 1, veja o que disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa,
porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Primeiro, Noé perseverou com justiça no meio de uma geração corrupta, numa geração má, que Deus queria dar cabo de toda a existência. Mas ele viu que em Noé havia justiça. Primeiro, a perseverança de Noé em ser justo no meio de um mundo corrupto. E você, irmão, e eu, somos também perseverantes no meio de uma geração pervertida? Está todo mundo fazendo, pastor. Para que eu vou perseverar me mantendo puro, fiel, se está todo mundo aí no oba-oba? Noé perseverou no meio de uma geração corrupta. E Deus diz: entra na arca tu e toda a tua casa. Noé sabia o valor da família. E ele então não duvida, ele persevera pela salvação da sua família. Quantos têm desistido da família por muito menos luta? Irmãos, tem gente desistindo de família por menos que um barquinho. Não tem tanto sacrifício, não tem tanto tempo, mas as pessoas estão desistindo. Veja o exemplo de Noé. Cara, eu tenho que salvar a minha família. O troço é grande, a arca é gigantesca, enorme. Eu não tenho recursos, mas eu vou perseverar até o fim. Eu vou fazer esse troço exatamente conforme o projeto. Não vou mudar, porque o homem gosta de mudar projeto, né? Você pega a planta, não, vamos fazer, corta isso daqui, vamos fazer desse jeito. O homem gosta, é um bicho danado para mudar plano e projeto. Faz do jeito que o negócio vai andando. Ele fez direitinho, conforme Deus havia mandado. Ele perseverou e salvou sua família. E nós, com muito menos luta, Deus requerendo de nós muito menos que uma arca, nós já estamos desistindo. Segundo exemplo que eu deixo para os irmãos é Jacó. Voltando lá ao livro de Gênesis, no capítulo 32, nos versículos 22 ao 29. Gênesis capítulo 32, do verso 22 ao 29. Diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Vejam um outro exemplo, irmãos, de perseverança. Temendo o seu reencontro com seu irmão Esaú, ele faz passar toda a sua família na frente para que eles não sejam uma emboscada caso o seu irmão quisesse matá-los. E ele fica sozinho para ir depois. E ele então luta, diz aqui, a noite toda com um Deus. Com Deus, é o que diz aqui, porque aqui diz um homem, mas na verdade isso era uma teofania, uma manifestação de Deus. Alguns dizem que esse anjo era Cristo pré-encarnado. Aqui na minha Bíblia diz que Jacó luta com Deus e transpõe o val de Jaboque. Então ele luta com Deus. Ele persevera lutando com alguém que é muito mais poderoso, muito mais forte que ele. A luta foi tão intensa que o anjo teve que lhe tocar o nervo ciático, acredito eu. Aqui diz que é o nervo
né, na articulação da coxa, muitos acreditam que era o nervo ciático. Quem sofre com o nervo ciático, irmãos, além de mim? Ô dor infeliz! Queridos, quando isso dói, imobiliza um homem. Não sei se você já viu também em Gênesis, quando havia o juramento, né? Abraão, quando faz com o seu servo, quando ele vai buscar a esposa para Jacó, ele vai, né, e faz com que o servo ponha a mão por debaixo da coxa. Viram isso? Alguns até estranham, né? Se fosse hoje, que é isso? Que botar a mão na sua perna o quê? Sai para lá. Mas era um juramento sobre o nervo ciático, porque o homem sabia a importância do nervo. Irmãos, quem tinha problema de nervo ciático naquela época era infrutífero. Ele não conseguia ser fértil, ele não conseguia reproduzir. Então era a consideração de alguém inútil, alguém que sofria de nervo ciático. E aí alguns acreditam que nessa luta que foi tão intensa, que Deus teve que tocar ali naquele nervo, né, para fazer ele parar. Cara, vamos parar por aqui, porque eu já não te aguento mais. Você é perseverante demais. Uma luta intensa. Um outro não aparente que Jacó levou. Mas a perseverança dele redundou em bênção. Verso 26, ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Então Jacó perseverou pela bênção, porque envolvia família também, irmãos. A família dele já estava a caminho e ele queria que o reencontro com seu irmão fosse em paz. Então ele persevera porque ele sabe da necessidade e ele sabe que aquele com quem ele está lutando não é um homem comum. Tanto que ele pede: eu não vou te deixar ir se não me abençoares. Ele sabia que estava lutando com Deus. E por isso Deus, às vezes, nos reduz a nada para nos mostrar e ensinar coisas. Ele deu apenas um toquezinho no nervo dele. Deus apenas dá um peteleco na gente para nos desmontar, para nos mostrar assim: olha, você é nada. Deixa eu te mostrar algumas coisas. Deixa eu te mostrar o que é ser perseverante. Vamos ver se com um peteleco você desiste, né? Ele não desistiu. Ele disse: eu não vou largar você se você não me abençoar. Você pode me quebrar todo, mas você tem que me abençoar. O resultado de fé e perseverança foi a bênção, como vimos no verso 28 e 29. No 29 ele diz: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: porque perguntas pelo meu nome, e o abençoou ali. Então ele lutou e o resultado da sua perseverança, da sua fé, foi a bênção. Jacó sabia muito bem o que estava em jogo. Então ele é um exemplo de perseverança para nós. O último exemplo que eu deixo para os irmãos, há centenas na Bíblia de exemplos de perseverança, mas um outro exemplo que os irmãos conhecem foi Ana. Ana, a mãe de Samuel, né? Ela foi humilhada por Penina por anos a fio, porque ela não tinha filhos e Penina sim. Embora ela amasse seu marido a amasse mais que a Penina, ela sabia que ela, não reproduzindo, a outra a subjugava. E ela perseverou, depois de muita luta em oração, a ponto de ser confundida com uma bêbada, porque Eli olha para ela e fala assim: quem é, mulher? Tu bebeu? Tu andou bebendo aí? Não, ela disse: não, Senhor, eu não andei bebendo não, é que eu estou numa luta há muito tempo em oração. Eu estou perseverando em oração, porque eu quero um filho, e se eu o tiver, eu vou entregar para Deus. Ele será do Senhor. Ela fez um voto com Deus e não voltou atrás. Veja lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1,
no verso 24 ao 28. Primeiro livro de Samuel, no primeiro capítulo, do verso 24 ao 28. Havendo-o desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Você conhece a história de Ana, de Penina, de Eucana, de Samuel? Vocês sabem como aconteceu tudo? E ela orava insistentemente. E depois de ter recebido a graça dela conceber, ela perseverou também, irmãos, porque ela foi lá cumprir com o seu voto. Ela foi lá entregar o seu filho, assim como ela havia se comprometido. Veja a lealdade, a fidelidade, a perseverança em oração, a perseverança em cuidar do Senhor, e ele ainda muito pequeno, muito menino, né? Depois de desmamar, talvez aí, uns 6 anos ou mais, muito menino ainda, ela vai e deixa o seu filho lá, para que ele então passe a servir ao Senhor. Como Abraão, que foi até o fim, a ponto de sacrificar seu próprio filho. Ele estava a ponto de sacrificar, ele perseverou. Senhor, a dificuldade é grande, o que o Senhor está me pedindo é demais. Era melhor até que o Senhor me mandasse fazer uma arca igual a Noé. O Senhor está me pedindo mais do que pediu a Noé. O Senhor está me pedindo meu único filho, o filho da promessa. Mas ele foi até o fim, ele perseverou. Ana perseverou por causa da sua família. Ela sabia o que estava em jogo, ela, o seu marido e todo, né, aquele relacionamento. E Deus foi fiel. Queridos, eu falo sem medo de errar. Se você perseverar até o fim pelas causas da sua família, Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar. É algo que ele tem um compromisso. Família é um projeto dele. Então, esses 3 casos que eu dei, os 3 exemplos, foram envolvendo a família. Pessoas que perseveraram por causa da sua família. E o exemplo maior que nós temos, maior exemplo de todos, que já mencionamos aqui, Jesus. Jesus é o exemplo de perseverança. Ele foi até o fim, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Isaías, último versículo para a gente ler, Isaías 53, verso 7. Veja o que diz Isaías a respeito do Senhor Jesus. Ele fala, né, retratando bem o que foi o Senhor Jesus, tudo que ele passou, toda a sua perseverança, e culmina no 7 dizendo: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus perseverou até o fim, calado, sofrendo, porque ele sabia muito bem o que estava em jogo. Ele sabia muito bem quem é que tinha designado o plano. Quem tinha elaborado o plano era o Pai, Deus, o Pai. E ele foi quem veio e habitou entre nós, Deus na forma humana, e sofreu, padeceu, morreu por nós. E ele perseverou, orou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Porque eu vou perseverar na sua vontade. Não é perseverar na minha vontade, é na vontade de Deus. Porque se for para perseverar na minha vontade, eu paro muito antes. A minha vontade acaba rápido. Eu desisto fácil, mas eu preciso perseverar naquilo que Deus manda eu fazer. Então precisamos ir até o fim.
Todos esses exemplos procuraram Jesus para um milagre na sua família. Noé procurou em Deus forças para perseverar. Ana também procurou em Deus, procurou em oração. Jacó lutou com Deus. É também uma analogia à oração. Jacó lutou fisicamente, mas Ana lutou em oração. Então, todos eles perseveraram, procuraram Jesus. Em primeiro lugar, procure Jesus. Faça como a mulher Ciro-fenícia. Procure Jesus, não deixe ele em paz. Jesus quer ser incomodado. Jesus quer que as pessoas batam, né? Aliás, em Apocalipse, é ele quem bate a porta, né? Ele não está nem esperando que alguém vá até ele. Ele vem até nós. Ele bate na porta e diz: eu quero entrar. Eu quero ter comunhão contigo. Eu quero que você me procure na sua intimidade. Então persevere em oração, persevere pela sua família, persevere na sua empresa, no seu emprego, né? Em todas as áreas da sua vida. Persevere, não desiste. Então procure Deus, Ele quer ser achado por você. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Queridos, eu queria orar contigo nessa manhã. Se você tem passado por essa situação, se você tem estado nesse contexto de luta, de muita tribulação, e você está a ponto, né, de desistir, perdendo forças. Se você hoje, nessa manhã, veio com o pensamento de desistir, Deus está te dizendo: persevere. Se você está nesse contexto e quer vir à frente orar, vem aqui, ore comigo, peça a Deus, vamos pedir a Deus que Ele te fortaleça para que você persevere. Não desista, não desista fácil. Coloque em Deus a sua confiança. Ele é fiel nas suas promessas e Ele é quem nos ajuda e nos fortalece. Se você tem estado nesse problema, ore junto conosco aqui. Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra nessa manhã. Ó Deus, rogamos ao Senhor por essas irmãs, por esses irmãos que estão hoje clamando ao Senhor. Ó meu Deus, porque nós passamos por lutas. A perseverança, Pai, faz parte da nossa vida. A luta também, os problemas, nós fomos alertados que teríamos muitas aflições, mas o Senhor nos diz, nos ordena: tem de bom ânimo. E nós, ó Pai, precisamos, nesse bom ânimo, perseverar. Meu Deus, se minhas irmãs, se elas estão, ó Deus, passando por lutas, ajuda-as a perseverar. Se há, meu Deus, problemas na saúde, ó Deus, ajuda-as a perseverar. Se há, Pai, problemas no âmbito familiar, no âmbito financeiro, meu Deus, ajuda-as a perseverar. Que elas possam encontrar no Senhor força, que elas possam encontrar no Senhor o exemplo, a lealdade, olhar para o Deus que é todo-poderoso e é imutável, que mantém os seus desígnios e projetos. Meu Deus, que elas continuem como Noé, fazendo tudo consoante o Senhor as tem ordenado. Ó meu Deus, que elas possam, como Jacó, receber a bênção na luta. Meu Deus, mas que elas perseverem na luta. Que elas sejam como Ana, mulheres que lutam e perseveram em oração, mas que têm a bênção concedida, porque o Senhor não joga fora a oração do seu justo. Ó Deus, e que elas possam perseverar, voltando ao templo e consagrando a sua bênção ao Senhor, dando testemunho da bênção e da sua perseverança. Que elas se apoiem, meu Deus, e que se espelhem no exemplo do Senhor Jesus, que perseverou até o fim para que nós estivéssemos aqui. Abençoa, meu Deus, as minhas irmãs, abençoa a tua igreja, Pai. Nos dá essa perseverança que temos o Senhor como padrão. Assim nós oramos, Pai,
mas abençoando e abençoando toda a igreja. E o fazemos em nome de Jesus. Amém.